Imagine por um momento. Você está contemplando a vastidão do universo, a complexidade da vida e a presença inegável do mal. Por que ele existe? Mais do que isso, será que Deus, sendo todo-poderoso e perfeito, é o responsável pela origem do mal? Essa questão, que já atravessou séculos de debates filosóficos e teológicos, talvez nunca tenha sido explorada com tanta profundidade. Hoje vamos abordar esse tema de forma crítica, com base nas análises histórico-críticas da Bíblia e em estudos acadêmicos que desafiam as visões tradicionais. E aqui vai a promessa. A última reflexão que faremos é, sem dúvida, a mais importante de todas. Antes de continuar, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe o seu like, comente suas opiniões ao longo do vídeo e compartilhe este conteúdo. Hoje vamos revelar insights que podem transformar a forma como você compreende Deus, o mal e toda a narrativa histórica por trás dessa polêmica questão. Para começar, precisamos entender a origem dessa ideia. De onde vem a associação entre Deus e o mal? Para isso, mergulhamos nas escrituras sagradas e nos estudos críticos que analisam o contexto histórico e cultural em que os textos bíblicos foram escritos. Um ponto crucial está em Isaías capítulo 45, versículo 7, onde Deus afirma: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esta declaração, muitas vezes ignorada ou reinterpretada em tradições religiosas, levanta uma pergunta desconfortável. O mal é uma criação divina? De acordo com estudiosos como Bart Ehrman, especialista em crítica textual, e James Kugel, autoridade em estudos do Antigo Testamento, o contexto histórico dos textos bíblicos é fundamental para compreender essa questão. Durante o período em que o livro de Isaías foi compilado, o povo de Israel enfrentava dificuldades extremas, incluindo o exílio na Babilônia. Muitos acreditavam que essas adversidades eram punições diretas de Deus, que controlava tudo, tanto o bem quanto o mal. Essa visão reflete um entendimento teológico diferente do que temos hoje. Na antiguidade, Deus era visto como soberano absoluto, responsável por todas as coisas. Não havia espaço para conceitos como o dualismo, que separa radicalmente o bem do mal. Essa ideia de um Deus responsável por ambos os aspectos da realidade desafiava a moralidade humana, mas fazia sentido em um contexto onde o monoteísmo emergente precisava afirmar que não existia outro poder além de Deus. No entanto, à medida que o judaísmo evoluiu, principalmente durante o período do Segundo Templo, surgiram influências persas e helenísticas que começaram a moldar uma visão diferente. O dualismo zoroastrista, por exemplo, introduziu a ideia de dois poderes opostos, um do bem e outro do mal. Com isso, figuras como Satanás começaram a ser reinterpretadas. Não mais um servo obediente de Deus, como em Jó capítulo 1, mas um opositor cósmico, como vemos no Novo Testamento. A pergunta permanece: se Deus é bom e perfeito, como ele pode ser o autor do mal? Essa questão também aparece nos escritos de Agostinho de Hipona, um dos principais teólogos do cristianismo. Agostinho argumentou que o mal não é uma criação divina, mas sim uma ausência de bem, uma privação, e não uma entidade em si. No entanto, essa explicação filosófica não resolve o problema do sofrimento humano e da presença ativa do mal no mundo. Outra abordagem surge na teologia contemporânea, onde estudiosos como Elaine Pagels exploram como o conceito de Satanás foi transformado para resolver essa tensão. Satanás, como opositor de Deus, surge como uma tentativa de absolver Deus da culpa pelo mal. Mas será que isso realmente resolve o problema? Afinal, se Deus é todo-poderoso, por que ele permitiu que o mal existisse desde o início? Essas reflexões nos levam a um ponto central. O mal faz parte do plano divino. É uma ferramenta usada para ensinar,
corrigir ou testar a humanidade? Ou ele é uma consequência inevitável da liberdade que Deus concedeu às suas criaturas? Vamos explorar essas possibilidades mais a fundo, analisando textos bíblicos controversos e trazendo novas perspectivas acadêmicas. Se você chegou até aqui, comente. A culpa é de quem? Quero saber a sua opinião. Agora que entendemos como o conceito de mal foi tratado nos textos bíblicos e nos debates teológicos iniciais, precisamos mergulhar mais fundo nas implicações dessa questão. Se Deus é soberano e criou todas as coisas, incluindo as condições para a existência do mal, como podemos reconciliar isso com a ideia de um Deus amoroso e justo? Uma das respostas mais recorrentes é encontrada no conceito de livre-arbítrio. Essa ideia sugere que Deus, ao criar os seres humanos, lhes concedeu liberdade de escolha, incluindo a capacidade de optar pelo bem ou pelo mal. No entanto, esse argumento levanta outro questionamento. Se Deus é onisciente, ele não teria antecipado o uso errado dessa liberdade? E mais, ao permitir que o mal surgisse, Deus não estaria, de certa forma, colaborando com sua existência? Os textos bíblicos trazem indícios que podem ser analisados de diferentes perspectivas. Em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, temos a história do Jardim do Éden. Deus cria um mundo perfeito e coloca Adão e Eva no centro, mas também coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no mesmo espaço. Isso parece contraditório. Por que criar a possibilidade de queda em um mundo perfeito? Para alguns estudiosos, como John Collins, especialista em literatura bíblica, a narrativa do Éden não deve ser lida literalmente, mas como uma alegoria sobre a condição humana. Adão e Eva representam a humanidade como um todo, enfrentando escolhas morais e as consequências dessas escolhas. Nesse sentido, a árvore seria um símbolo da liberdade humana, mas também da responsabilidade que vem com essa liberdade. Entretanto, mesmo na leitura alegórica, a questão permanece. Por que Deus permitiria que o mal fosse uma possibilidade? Aqui, entramos em um terreno ainda mais complexo. Alguns teólogos sugerem que o mal é necessário para que o bem seja plenamente compreendido. Em outras palavras, sem a experiência do mal, o conceito de bondade divina perderia seu significado. Essa ideia é discutida no Novo Testamento. Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esse texto tem sido interpretado como uma afirmação de que Deus pode usar o mal para cumprir seus propósitos maiores. Mas será que isso absolve Deus de sua responsabilidade? O filósofo e teólogo alemão Jürgen Moltmann oferece uma perspectiva interessante ao abordar a questão do sofrimento e do mal. Para Moltmann, Deus não está distante do sofrimento humano. Pelo contrário, ele participa dele. A crucificação de Jesus Cristo seria a evidência máxima de que Deus escolheu sofrer junto com a humanidade, assumindo as consequências do mal que existe no mundo. No entanto, essa abordagem também levanta perguntas difíceis. Se Deus sofre conosco, isso significa que ele é incapaz de eliminar o mal? Ou ele escolhe não eliminá-lo para preservar algo maior, como o livre-arbítrio ou o desenvolvimento moral da humanidade? Outra visão relevante é trazida pelo estudioso Paul Copan, que analisa as passagens bíblicas onde Deus aparentemente ordena atos de violência, como em Josué, capítulo 6, versículo 21. Esses textos têm sido usados como exemplos de que Deus, em certos contextos, permite ou até promove o mal para alcançar objetivos divinos. Copan argumenta que essas narrativas precisam ser entendidas dentro do contexto cultural da época, onde guerras e destruição eram comuns. Mas será que essa explicação cultural é suficiente para justificar o sofrimento causado por essas ações? Voltando ao conceito de soberania divina,
É impossível ignorar o impacto da teologia reformada, que enfatiza a ideia de que tudo está sob o controle absoluto de Deus. Para teólogos como John Piper, até mesmo o mal serve aos propósitos divinos. Essa visão, no entanto, é amplamente criticada por tornar Deus diretamente responsável pelo sofrimento humano. Chegamos então a uma bifurcação teológica. Ou Deus é completamente soberano e, portanto, responsável por tudo, incluindo o mal, ou ele concede liberdade à criação, mas perde o controle absoluto sobre os eventos do mundo. Ambas as posições têm implicações profundas para a forma como enxergamos Deus e nossa própria existência. E você, o que pensa sobre isso? A liberdade justifica a existência do mal? Se você acredita que estamos nos aproximando de algo realmente profundo, comente. A reflexão está ficando intensa. Agora que já exploramos a relação entre o livre-arbítrio e a soberania divina, e como essas ideias podem explicar parcialmente a existência do mal, precisamos ir além. Vamos investigar como o conceito de mal evoluiu nas Escrituras e na história do pensamento humano, conectando isso a perguntas fundamentais. Deus realmente quis que o mal existisse? Ou o mal é uma força que foge ao seu controle? Um dos textos mais controversos na Bíblia está no livro de Jó. Jó capítulo 1 apresenta uma narrativa peculiar. Satanás aparece diante de Deus e propõe testar a fidelidade de Jó, um homem justo e temente a Deus. Deus permite que Satanás aflige Jó, causando sofrimento inimaginável, incluindo a perda de seus filhos, propriedades e saúde. O que essa história nos diz sobre o papel de Deus em relação ao mal? Para estudiosos como Jack Miles, autor de Deus, uma biografia, essa passagem reflete um retrato de Deus ainda em desenvolvimento, especialmente na literatura bíblica mais antiga. Aqui, Deus não é retratado como um ser perfeito e imutável, mas como uma figura que está interagindo, aprendendo e, de certa forma, experimentando com sua criação. Essa interpretação, embora polêmica, sugere que o mal poderia ser um efeito colateral da liberdade que Deus concedeu às suas criaturas, incluindo os anjos. No entanto, outros especialistas argumentam que a história de Jó não se trata de explicar o mal, mas de mostrar a fidelidade humana diante do sofrimento. Isso nos leva a uma questão central. O mal existe para testar a humanidade, e se for assim, Deus precisa mesmo de testes para avaliar suas criaturas? O Novo Testamento apresenta outra abordagem intrigante. Em João capítulo 9, versículos 1 a 3, Jesus e seus discípulos encontram um homem cego de nascença. E os discípulos perguntam: quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus responde: nem este homem pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Essa declaração sugere que, em alguns casos, o sofrimento humano existe para revelar algo maior, como a glória de Deus. Mas será que isso resolve o problema? A ideia de que Deus permite o mal para demonstrar sua glória é desconfortável para muitos, especialmente na análise histórico-crítica, que enfatiza o contexto humano e cultural dos textos bíblicos. Estudiosos como Karen Armstrong, conhecida por suas obras sobre religião comparada, argumentam que muitas dessas explicações teológicas foram construídas para reconciliar contradições aparentes na narrativa bíblica. Outra figura central nesse debate é Agostinho de Hipona. Como já mencionado, Agostinho desenvolveu a ideia de que o mal é uma ausência de bem. No entanto, ele também defendeu a doutrina da queda original, baseada em Gênesis capítulo 3. Segundo ele, Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus, introduziram o mal no mundo. Isso coloca a responsabilidade inicial sobre a humanidade, mas não resolve a questão de por que Deus permitiu que a tentação existisse.
Além disso, precisamos considerar o papel de Satanás. Na literatura intertestamentária, como o livro de 1 Enoque, que influenciou o pensamento judaico e cristão, Satanás e outros anjos caídos são descritos como responsáveis por corromper a humanidade. Essa ideia foi amplamente adotada no cristianismo primitivo, mas também levanta uma questão desconfortável. Se Deus criou esses seres com a capacidade de se rebelar, ele não teria, de alguma forma, permitido o surgimento do mal. Muitos estudiosos modernos, como Elaine Pagels, questionam até que ponto Satanás realmente representa um inimigo de Deus, ou apenas uma personificação do mal que já existe dentro da humanidade. Essa interpretação nos faz refletir. O mal está fora de nós, como uma força externa, ou é algo intrínseco à natureza humana? Chegamos a um ponto em que a análise histórico-crítica nos desafia a olhar para os textos bíblicos não como respostas definitivas, mas como reflexos das lutas e questionamentos dos povos que os produziram. Será que o mal foi criado? Ou ele é apenas uma consequência inevitável de um universo em constante mudança, onde a liberdade e as escolhas têm um preço? Se você chegou até aqui, comente. Liberdade ou destino? Qual é a sua resposta? Estamos apenas começando a tocar nas camadas mais profundas dessa questão. Chegamos ao momento mais crucial deste debate. Agora, vamos abordar a questão que prometemos responder. Se Deus é todo-poderoso e onisciente, ele pode ser considerado o autor do mal. Vamos explorar os argumentos mais desafiadores e as conclusões mais profundas que os estudos histórico-críticos e a teologia moderna nos oferecem. Primeiramente, é importante considerar como o conceito de autor do mal é entendido dentro da tradição bíblica. Muitos textos indicam que Deus não apenas permite o mal, mas também o utiliza para realizar seus propósitos. Um exemplo claro está em Êxodo capítulo 10, versículo 20, onde Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não libertasse os israelitas. Este ato, embora planejado para demonstrar o poder de Deus, levanta uma questão ética. Ao manipular as ações de Faraó, Deus não seria, de certa forma, responsável pelo sofrimento que se seguiu, como as pragas e a morte dos primogênitos? Estudiosos como Walter Brueggemann, renomado especialista em estudos do Antigo Testamento, argumentam que esses textos refletem uma visão antiga de Deus como um soberano absoluto, cujas ações estão além do julgamento humano. No entanto, à medida que a teologia evoluiu, especialmente com o advento do cristianismo, essa visão foi sendo suavizada para enfatizar o amor e a bondade de Deus. Mas será que esse contraste resolve o dilema ou apenas o torna mais complicado? No Novo Testamento, a morte de Jesus Cristo é frequentemente interpretada como o maior exemplo de Deus utilizando o mal para um propósito maior. Em Atos, capítulo 2, versículo 23, Pedro declara que Jesus foi entregue pelo propósito determinado e pela presciência de Deus, mas também culpa os homens por sua crucificação. Essa dualidade, onde Deus planeja algo, mas os humanos executam, parece tentar reconciliar a soberania divina com a responsabilidade humana. No entanto, ela não elimina completamente a ideia de que Deus permitiu, e até mesmo planejou, que o mal ocorresse. Teólogos como Alvin Plantinga tentaram resolver essa tensão com a defesa do livre-arbítrio. Ele argumenta que Deus permitiu a possibilidade do mal para preservar a liberdade moral. Sem liberdade, o amor genuíno e a obediência voluntária não poderiam existir. Mas será que essa explicação é satisfatória? Afinal, mesmo com liberdade, Deus poderia ter criado um universo onde o mal fosse uma possibilidade remota e não uma realidade tão dominante. Outro ponto fascinante vem da análise acadêmica de textos apocalípticos, como o livro de Apocalipse.
Nessa narrativa, o mal é frequentemente personificado em figuras como a besta e o dragão, mas o texto deixa claro que todas essas forças estão subordinadas ao plano maior de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, vemos que Satanás é lançado no lago de fogo, indicando que o mal tem um fim predeterminado. Isso sugere que, desde o princípio, Deus sabia que o mal seria temporário, uma ferramenta para cumprir seus propósitos. Mas, se o mal é apenas uma ferramenta, o que isso nos diz sobre a natureza de Deus? Estudiosos como David Bentley Hart sugerem que essa visão torna Deus menos um ser amoroso e mais um estrategista cósmico, disposto a sacrificar bilhões de vidas em sofrimento para alcançar um objetivo final. É uma visão que desafia profundamente a teologia tradicional e nos força a reavaliar o significado de justiça divina. Ainda assim, há outra abordagem que considera a possibilidade de que o mal não tenha sido criado ou planejado por Deus, mas que seja um subproduto inevitável de um universo criado com liberdade e complexidade. Essa ideia é apoiada por filósofos como John Hick, que vê o mal como parte do vale de alma, um ambiente onde os seres humanos podem crescer espiritualmente por meio do sofrimento e da adversidade. Por fim, retornamos à questão inicial. Deus é o autor do mal? A análise histórico-crítica e a teologia moderna oferecem múltiplas perspectivas, mas nenhuma solução definitiva. O que sabemos é que o mal, seja como um teste, uma consequência ou uma ferramenta, está intrinsecamente ligado à experiência humana e à forma como compreendemos Deus. E agora eu pergunto a você, após essa jornada de reflexão, qual é a sua resposta? A culpa é de Deus, da humanidade ou de algo além de nossa compreensão? Comente sua opinião, compartilhe suas reflexões e não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes. Se você ficou intrigado com essas questões, confira os vídeos recomendados na tela final, onde exploramos outros mistérios profundos da fé e da história bíblica. E lembre-se, as perguntas que não têm respostas fáceis são as que mais nos fazem crescer.